É, o crime virou SA, hein, Agostinho Teixeira? Só faltava essa agora. Mas é isso, quer dizer, o poder Será público... que vai ter ação na Bolsa de Valores? Já deve ter, já deve ter empresa operando pelo crime organizado. Tá? Deve ter empresa operando pelo crime organizado. Empresa que é registrada como empresa e que não é empresa, coisa nenhuma, é crime organizado com o chamado fator X. Para você combater o crime organizado, qual é a principal coisa que você tem que fazer? Responda com uma nota só. Você tem que rastrear o dinheiro, não é isso? O caminho Lavagem de dinheiro. Você imagina quanta empresa que pode estar jogando até com ação na Bolsa que seja empresa de fachada do PCC. Não, e tem empresa boa, isso, a polícia já confirmou várias vezes, empresa boa que você fala, não, essa é de confiança, que na verdade recompra produto que foi roubado, né, serve de receptador. Isso um delegado me falou faz 10 anos, então, doutor Alberto. Então. Falou assim, Ana da Atena, tem empresa que patrocina programa de televisão e coisa e tal, e vende produto roubado, por isso que vende barato pra caramba e tal, eu até perguntei o nome para não generalizar, ele não quis dizer. Mas isso é feito há muito tempo. É aquela história, viu? Quando o milagre é bom demais, até o santo desconfia. Concorda comigo ou não? É verdade. Aí, se me permitir só fazer uma emenda aqui... Não, peraí, você é parlamentar, vai fazer emenda? Você é parlamentar? Não, sem ofensas, aqui não é lugar de fazer emenda. Aqui não é lugar de fazer emenda. Só para juntar as duas coisas, os dois assuntos. Vai de catar, fazer emenda. Não, emendar então, o assunto do Sadoc. Emendar. Fazer um alinhavado aqui. Do assunto da bandidagem que o Sadoc estava mostrando pra gente, com aquela outra da pandemia. Sabendo disso tudo, você, antes de começar a pandemia, antes dessa bandalheira toda, já tinha alertado para o risco que era esse processo sem licitação todo. Um governador de estado, ele se sente surpreendido quando ele percebe que assessores diretos dele estão envolvidos até o pescoço. Que ele colocou. Quer dizer, não houve nenhum cuidado a mais e tal. Não, 44 mandados por exemplo, de busca. Você pega o Witzel. Então. O Witzel é um cara que veio da justiça, um ex-juiz e tal... e se elegeu com o Bolsonaro, ele falou que ajudou a eleger o Bolsonaro. Não foi nada. Quem elegeu o Witzel, que ninguém conhecia, se ele caísse em Copacabana, ninguém socorreria o Witzel. Quem elegeu o Witzel foi o Bolsonaro, e não o contrário, como ele falou. Não é? O Witzel se elegeu sob a bandeira de defesa dos frascos e comprimidos, que seria leal, que seria justo, além da justiça. Bom, o secretário dele é pego roubando. Ele pega e, ao invés de afastar o cara, no mínimo até a justiça investigar, ele bota o sujeito numa pasta que vai investigar fraudes. Aí você fala, não, o cara é amigo do cara, o cara confia no cara, tá bom. Logo depois, tem uns barulhos estranhos aqui que eu não sei o que está acontecendo aí. Uns barulhos, é fantasma isso aí? Bom, eu tenho mais medo de gente viva do que de fantasma. Mas o lance é o seguinte, velho... aí o cara é encontrado na casa dele com quase 10 milhões de reais, libras, lira. O cara tinha tudo quanto é tipo de dinheiro. E aí como é que fica a cara desse governador? Ele tinha que ser empichado. Imediatamente ele tinha que ser empichado. Porque eu concordo com você, o cara coloca lá o cara e não sabe nem que está acontecendo alguma coisa irregular ali. E ainda pega o cara e bota debaixo das asas dele. E depois o cara é preso porque foi encontrado um dinheiro enorme dentro da casa dele. Não tem cabimento. Ou você escolhe direito os seus secretários e vê se o cara é ladrão ou não, os seus assessores, ou você não vai para lado nenhum. Esses bandidos que não valem absolutamente nada, roubando na pandemia. Olha, eu sou contra a pena de morte no Brasil porque há vários erros judiciários no Brasil. Acontecem vários, até mais do que a gente pode imaginar que deva acontecer. Né? Eu quero ver o que vai acontecer com aquele desembargador hoje no CNJ. Eu quero ver aquele que chamou o rapaz de analfabeto, aquele que tirou a máscara, aquele que rasgou a multa, aquele que depois foi pego sem máscara depois. Eu quero ver o que o CNJ vai fazer com aquele cara. Quero ver. Nós vamos ficar, o Brasil inteiro está de olho nisso. Né? Mas eu sou contra a pena de morte por isso, porque a pena de morte já existe. Ela está na mão do bandido, que é o seu principal executor, e ele aplica a pena e executa na hora.
Então está na mão do bandido a pena de morte, ela já existe. Mas a pena de morte, judicialmente falando, eu sou contra por causa desses detalhes. Cito sempre o caso daquele rapaz do Nordeste que foi preso sob a alegação de ter violentado uma criança e todo dia ele era violentado pelos detentos, pelos presos, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, durante 2 anos e meio. Eu acho que o inferno não deve ser pior que isso, hein, Agostinho? Você preferir ir para o inferno ou ser violentado 3 vezes por dia? Moral da história, descobriram 3 anos depois que o cara era inocente, ele foi colocado na rua, a indenização deve ter sido uma porcaria, nem sei se ele está vivo, porque ele saiu de lá com o vírus da AIDS, claro. Né? E estava em poder do Estado, que cometeu um erro terrível ao colocá-lo na cadeia. Então, por isso que eu sou contra a pena de morte. Agora, comprovadamente falando, o cara que rouba durante uma pandemia, o cara que mete a mão no dinheiro do povo durante uma pandemia, eu seria favorável a que o cara fosse executado, pega o estádio do Pacaembu, não cobra nem ingresso, mesmo porque não pode ter aglomeração, transmite só pela televisão, porque não pode ter torcida, e fuzila o cara, porque é crime contra a humanidade, não é crime contra a economia popular, no caso de preços de alimentos, alimento estragado, não é caso de crime contra a saúde, com desvio de EPIs, com desvio de dinheiro de respiradores, é crime contra a humanidade, no meio de uma praga que vai passar para a história como o ano de 2020, o ano que a Terra parou, entendeu? Então teria que executar esses caras, executar mesmo, meter bala nesses caras aí. Esse é o grande detalhe.